Amigos e amigas da Arauto, que satisfação entre um mate e outro, hidratando o corpo, a alma e falando de negócios. Como a gente ama de paixão falar de negócios, de pessoas, de protagonismo, de gente que aqui na aldeia faz acontecer. E hoje no Feed Negócios, um cara que está com um penteado na régua, quem nos acompanha nas imagens através do Arauto Play, vai ficar impactado com a jovialidade, a inspiração. O Bulega! E aí, seu Matheus Bulegon, como é que estamos? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Muito obrigado, Maico, pelo espaço, pelo convite. Que isso. Vai ser um prazer compartilhar com toda a comunidade, com o público da Arauto em especial, um pouquinho daquilo que a gente vem construindo lá na Prosperium, que é uma escola de inglês e negócios num formato totalmente diferente do tradicional, né? Então... Sabe, eu tô sentindo que esse programa aqui, em 30 minutos, vai ser curto. Tu falou em Prosperium, mas antes disso tem uma caminhada tão linda, tão bacana. Se tu me permite, seria muita pretensão do nego velho pedir assim uma rápida biografia tua até chegarmos a Prosperium, para contextualizar quem porventura ainda não te conhece? De maneira nenhuma. Obrigado, né, novamente pelo espaço e... Bom, eu tenho um empreendedorismo correndo na veia desde que eu me conheço por gente, né? Sou um apaixonado pela área de negócios e comecei minha carreira muito cedo na área comercial, numa profissão bastante desafiadora, que é a profissão de panfleteiro. Olha aí! Entregador de folder. E onde foi isso? Foi no nosso querido e saudoso Dom Alberto, né? Instituição, a faculdade que hoje é muito reconhecida, especialmente pelo curso de Direito. Foi a qual, na época, minha mãe trabalhava nessa instituição e tinha oportunidade para que pessoas fizessem a divulgação através do meio físico, né, através de panfletos, fizessem divulgação no comércio, na rua, abordando as pessoas, essa mídia mais tradicional, né. E na época eu encarei o desafio, né, foi de fato um grande desafio, porque ao passo que outros amigos naquela idade, com 14, 15 anos, estavam fazendo outras atividades, muitas vezes jogando bola ou se divertindo, eu estava na rua já, desenvolvendo uma das principais habilidades que eu carrego até hoje comigo, que é a resiliência. Né? Porque o que a gente mais recebe quando a gente está fazendo esse trabalho é o não. É onde a gente estica o braço e a pessoa, com todo o direito dela, não quer pegar o panfleto naquele momento, não sente a vontade, e a gente tem que continuar, a gente tem que persistir. Agora, com 14, 15 anos tendo, né, esse não, de onde veio o incentivo, de onde veio o querer, de onde veio esse respaldo para essas negações, essas negativas? Eu acho que, como em tudo na nossa vida, a causa raiz, ou a raiz, a chama que acende, ela sempre vem de um exemplo. Né? E o meu exemplo vem de dentro de casa, de uma pessoa que trabalhava 3 turnos para poder oferecer o melhor para a família, que foi sempre minha mãe, né? Só um pouquinho. O que representa a tua mãe, então? Fala, por gentileza, para essa câmera aqui, porque isso é uma justa homenagem. A gente precisa reconhecer. Isso é a coisa mais linda que tem nesse mundo. Nem estava no roteiro isso aqui. Não, E aí falar de mãe é falar de coração, de sentimento. A gente tem que cuidar para não se emocionar, né, Marco? Pode te emocionar. Aqui no Grupo Arauto, a gente gosta quando as pessoas, como diz o governador, que eles espraiam esse sentimento. A minha mãe é mais que uma fonte de inspiração, né? Ela, para mim, é a representação do que as palavras resiliência, tenacidade, trabalho, luta, colher aquilo que se planta, ela é um sinônimo de tudo isso, né? Ela, desde muito jovem, ela buscou todos os caminhos e nunca se escondeu atrás das dificuldades, dos desafios e dos problemas, sejam eles pessoais ou profissionais, enquanto professora na frente, na linha de batalha. Quem está nos assistindo e é professor sabe do desafio que é estar em sala de aula, e especialmente em 3 turnos, manhã, tarde e noite, com filhos pequenos e muitas vezes se colocando inclusive numa situação de permitir que um filho pequeno cuidasse de uma filha menor ainda, estão confiando muito, mas sendo um exemplo, sendo mais do que uma inspiração, sendo um exemplo. Porque o exemplo arrasta, né, Marco? Com certeza. Aquilo que pessoas como um Joel J da vida usa isso como uma frase de destaque, sempre o exemplo arrasta. Então, ela sempre foi uma pessoa que falava, mas ela fazia. Ô Matheus, para talhar a prosa, assim, porque a gente vai chegar na Prosperium. Você como panfleteiro, sempre atento às oportunidades, trabalhando, e aí em certo momento você se deparou com um dos líderes lá,
e teve, eu não vou dizer a audácia, não vou dizer a coragem, mas teve o querer exercitado. Quero te apresentar um projeto e não foi para tua surpresa. Para tua alegria, teve um aceite, é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Foi o primeiro grande projeto que eu, enquanto empreendedor, tirei do papel, né, que foi a Quick English. Então, na oportunidade de hoje, o mantenedor do Dom Alberto é o Grupo Educacional Favene. Eu tive a oportunidade de, em uma reunião, apresentar um projeto para ele. É como se fosse um Shark Tank, né? Você está com o tubarão na frente, você tem uma oportunidade de fazer um pitch de 5 minutos e, através dali, mostrar valor através da tua ideia, mostrar potencial. E numa reunião de mais ou menos 1 hora, a gente iniciou uma caminhada juntos que durou maravilhosos 3 anos praticamente, 2 anos e meio, onde conseguimos alcançar os 4 cantos do Brasil. Foram mais de 23 mil alunos impactados, matriculados de fato, mais de 50 mil pessoas que a gente acabou dentro dessa jornada em algum momento tendo alguma experiência de iniciar o curso conosco. Então foi um caminho incrível, assim, porque eu tive a oportunidade de estar em TV aberta também, 7 vezes no SBT, no programa da Eliana, onde a gente ganhou visibilidade nacional. E, como tudo são ciclos, nós partimos para um novo ciclo, depois de muito tempo, depois de muito empreender, especialmente no digital. Hoje a gente está com a Prospero, que é um projeto novo, onde a gente procura entregar tudo aquilo que uma escola, um modelo tradicional de inglês entrega, que é o ensino bilíngue, que é desenvolver o bilinguismo nas pessoas, porque de cada 10 pessoas que a gente pergunta na rua, Marcos, se tu abrir o teu WhatsApp e perguntar para 10 amigos, falar inglês é importante nos dias atuais, eu tenho certeza que 10 pessoas vão responder que sim. Ao mesmo tempo, perguntar para as mesmas pessoas, só falar inglês é suficiente para que tu conquiste as melhores oportunidades do mercado de trabalho, para que tu conquiste a prosperidade que tu busca na tua carreira e na tua vida? Obviamente a gente vai receber um não, porque a gente precisa desenvolver outros soft skills, outras habilidades, como comunicação e oratória, como habilidade de liderança, inteligência emocional, e esse é o grande segredo. Essa é a grande proposta que a Prosperum traz. Na prática, um português bem claro, não é tão somente uma escola de inglês. Não, é uma escola de inglês, tanto que o slogan, né, o nome é Prosperum Escola de Inglês e Negócios. Né, porque além de falar inglês, de negócio para essa molecada aí, tão prematuramente, eu acho que é aí que está o grande diferencial, né? Está o grande diferencial e a gente tem tido uma surpresa muito grande. Espero e torço para que pais dos nossos alunos tenham a oportunidade de assistir o podcast e possam comentar depois, porque são a prova viva. Eu fui formatado depois do Dom Alberto, daquela experiência, iniciei minha carreira no Dom Alberto, de fato, por 2 anos, depois tive a oportunidade de trabalhar na Philip Morris por quase 10 anos, tive a oportunidade de trabalhar em Santa Cruz, Curitiba, São Paulo, tive um período em Buenos Aires, voltei a Santa Cruz, fui a Curitiba de novo, quase 10 anos, e eu vi o quanto o inglês abriu portas para mim lá dentro. E, obviamente, trabalhando numa multinacional, como em qualquer outra, o teu drive é muito direcionado para resultado. Então, eu gosto muito da teoria, eu gosto muito do contexto, mas eu preciso ver resultado na prática, porque senão eu vou ter que encontrar indicadores que justifiquem a minha energia colocada em tal ação ou o dinheiro investido em tal projeto. Então, baseado nisso, todo o formato da Prospero é para que a gente busque entregar resultado de fato na ponta, seja no inglês, sejam nas outras habilidades. Hoje, mais de 50% da população brasileira tem problema com inadimplência. A gente sabe, os números estão aí para quem quiser pesquisar, aproximadamente 60% da população brasileira está inadimplente com o nome sujo, num Serasa, no SPC da vida. E a gente sabe que despertar consciência financeira no jovem especificamente, falando de um dos projetos que temos, porque como somos uma escola de inglês e negócios, deixamos de ser uma escola que oferece cursos. Nós oferecemos programas educacionais. Então é algo mais completo, é algo mais robusto. Me lembro inclusive numa situação no início deste ano onde um pai falou: meu filho já estuda inglês numa outra escola. Posso só contratar esse pacote do extra? Né? Não oferecemos isso hoje, porque a gente entende que é um contexto, ele vai estar inserido dentro do nosso ecossistema, dentro do programa, onde por vezes inclusive tem aulas em inglês sobre negócios.
numa frequência menor, obviamente para alunos mais avançados, mas nós queremos que essa experiência seja completa. E aí o pai decidiu, naquele momento, em matricular nas 2 escolas, né? Para que o filho tivesse um boost, tivesse de fato uma aceleração nos seus resultados, né? E a gente percebe claramente como os jovens que se predispõem a estar em ambientes como esses, se predispõem a estar em programas como esses, são jovens acima da média. Eu tenho certeza que nessa mesma mesa que eu, outros empresários passaram por aqui, e a principal, ou uma das 3 principais dores deles são falta de mão de obra qualificada. Não tem gente para trabalhar, falta mão de obra qualificada, vai ser um problema. Empresas que há 10 anos atrás não tinham esse problema, hoje estão ao ponto de colocar uma faixa na frente da sua indústria dizendo: estamos contratando. Estamos contratando. Ao passo de que muitos anos atrás se divulgava uma vaga no Cine e tinha fila de pessoas. Não sei se tu te recordas disso, mas era um outro momento. Agora, existe mão de obra qualificada, sim. Existem pessoas e jovens interessados, sim. O que a gente precisa fazer é aproximar, é ser esse elo entre onde tem a oportunidade e onde tem a mão de obra qualificada, no caso, o jovem lá da escola. Ô Bolegon, e esse processo de preparação, lapidação, como queiram, quanto tempo leva? E quais são os conteúdos que são disponibilizados? Dicção oratória, além do inglês, o que mais está embarcado aí? Perfeito. Primeiro, ressaltar que nós atendemos alunos desde os 7 anos lá na escola. E nós preferimos dessa forma, pela intensidade do nosso programa. Nós, com o público Kids, trabalhamos num primeiro momento somente inglês. Tá? Nós não trabalhamos os toddlers, então tem escolas que praticam com 4, 5, 6 anos. Nós entendemos que é uma fase onde é somente brincadeira. Eu não consigo ainda desenvolver conteúdos onde é necessária a leitura e a escrita. Então esse é o nosso formato. E a partir dos 12, 13 anos, a gente já começa a inserir os alunos do Projeto Zeus, que é um programa de 3 anos, programa completo, onde a gente prepara o jovem para ingresso no mercado de trabalho. Matheus, mas é muito cedo, eu não quero que meu filho entre agora no mercado de trabalho, não tem problema. Ele vai ter conteúdos para a vida e para o desenvolvimento pessoal dele também. Além do inglês, nesses 3 primeiros anos, onde ele inicia no básico e vai até um nível avançado para a idade dele, a gente entrega outras 9 experiências, são 9 módulos. Realmente, como tu disseste antes, aqui no off, é uma pancadaria de informação, é você pegar o jovem do ponto A e levar para o ponto B, levando conhecimento que muitas vezes, e não por não querer, mas por não ter acesso, os pais não têm esse conhecimento, essa informação em casa. No primeiro ano, as 3 experiências, então são 9 experiências em 3 anos, cada ano são 3. No primeiro ano ele começa com uma informática, onde ele se conecta com ferramentas que são importantes no mercado de trabalho, e hoje com o IA e com outras tecnologias que temos, muitas vezes eles esquecem de trabalhar essa base. Mas eu tenho certeza que aqui no Grupo Arauto e pessoas que estão me ouvindo utilizam o Excel, por exemplo, ainda na sua rotina, no seu dia a dia. Certo? Eu quero fazer uma pergunta, se você também é da época do curso de datilografia, ASDFG. Importante para não ter aqueles toquinhos, né? E aí ficar catando milho, né? Isso, catando milho. Esse é o termo. Então a informática, a gente passa por um módulo simples, rápido, mas com prática. Inclusive temos um laboratório de informática lá na escola, onde ele vai aprender a formatar um documento no Word, fazer uma apresentação no PowerPoint, utilizar o Excel de maneira inteligente, como aplicar principais fórmulas, tirar ele do chão, para que quando ele chegue numa entrevista, a pessoa pergunte para ele se ele sabe mexer no Excel, ele diga que sim, que conhece X fórmulas, tem alguma limitação quanto ao Excel avançado, mas sabe se virar. Depois a gente começa a entrar em outros assuntos. O segundo tema é educação financeira. E aqui, Michael, é uma alegria compartilhar, porque foi um conteúdo produzido por nós lá da escola, onde a gente ensina muita coisa do universo financeiro para o jovem. E não só a diferença entre renda fixa e renda variável, não só a diferença entre poupar e investir, mas o principal, despertar a consciência financeira para que o jovem entenda que sim, é importante ganhar mais, mas mais do que isso, é importante administrar aquilo que se tem para que não se crie um problema financeiro a médio e longo prazo. Muito bom.
O jovem lá da escola, Mike, eu me lembro do depoimento de uma mãe no final do ano passado nos contando que mudou os seus investimentos a partir do conhecimento que a filha de 15 anos levou para dentro de casa. Exatamente. Ela Olha disse, que interessante. Matheus, eu não conhecia o Tesouro Direto. E para quem nos assiste, para quem nos ouve, fica uma sugestão de pesquisar um pouco mais sobre essa opção de investimento, que eu não vou detalhar, porque o assunto não é esse, mas é uma opção de investimento em renda fixa que traz a mesma segurança, ou muito similar à poupança, e tem uma rentabilidade bastante superior. Os jovens na bancada, eles, é fácil de conseguir entrar nesse assunto com eles ou é desafiador? É desafiador. Por isso que a gente tem um método onde a gente começa do chão, a gente começa trazendo conceito, trazendo inspiração, mostrando muita coisa prática e real, ou seja, eles precisam ver a coisa acontecendo, Mike. Eles precisam entender o quanto eles vão ter daqui 10 anos se eles pouparem R$10 por mês. Então a gente tem inclusive lá um simulador financeiro que a gente desenvolveu, onde mostra para eles que, poupando um pouquinho, existem 2 elementos principais para que esse dinheiro cresça e seja maior lá no futuro. Primeiro é o tamanho do aporte que ele vai fazer. Se ele poupar R$10 ou R$1.000, obviamente o valor vai ser diferente lá no final. E segundo, principal, claro, tem a taxa de juros, mas o segundo aqui principal é o tempo. Quanto mais tempo eu deixo meu dinheiro lá, quanto mais cedo eu começo, e por isso eu falo de tempo, porque hoje, até os meus 40 anos, eu tenho mais 2. Eles com 15 têm 25. E aí eles começam a ver, através do gráfico, a mágica da curva de juros, a famosa boca de jacaré que a gente vê, a boca se abrir com um gráfico exponencial de crescimento através do próprio dinheiro trabalhando para eles mesmos. Ainda complementando, tem um terceiro item do primeiro ano? Tem um terceiro item que é uma preparação para o mercado de trabalho, onde a gente trabalha empreendedorismo. O jovem sai de lá entendendo o que é ser um empreendedor e o que é ser um intraempreendedor. Porque para desenvolver empreendedorismo eu não preciso necessariamente ter um negócio, eu posso trabalhar numa empresa e ser um intraempreendedor. Tem a segunda parte, onde a gente fala de etiqueta corporativa. Boa. O jovem entra no mercado de trabalho, especialmente nessa idade, sendo a sua primeira experiência, ele não sabe os do's e os don'ts. O que pode, o que não pode, o que é essa etiqueta corporativa. A gente fala muito de cultura organizacional lá com os nossos jovens. E de novo, Mike, os jovens de 13, 14, 15, 16 anos recebendo esse tipo de informação. Depois, como preparar um currículo campeão. Então a gente não auxilia e não dá dicas para eles, a gente elabora o currículo com cada um dos jovens. E, por último, dessa preparação no mercado de trabalho, como fazer uma entrevista de emprego de sucesso. A gente sempre é muito transparente com o jovem, dizendo que a gente não tem uma fórmula mágica para que ele não fique nervoso no dia da entrevista. Mas a gente consegue diminuir esse nervosismo e deixá-los mais preparados. E a partir do treino, como tu bem sabes, um atleta, a partir do treino, desenvolver a capacidade para que lá no dia da prova, no dia da entrevista, ele se sinta mais confiante e tenha uma melhor performance. E é isso que a gente quer. Que no dia ele consiga brilhar. Que no dia, por mais nervoso que ele esteja, ele consiga mostrar suas habilidades para que aí sim a empresa decida se ele é um candidato para aquela posição ou não. E também é preciso observar, me corrija se eu estiver errado, que as organizações também devem ter a sua cota de jovens aprendizes. Sim. E aí ter alguém qualificado conta ponto. Porque dizem que se tu vai, dependendo do cenário, colocar alguém que vai, entre aspas, atrapalhar, até pior. E até pior. Eu conheço empresários que, nessa questão de jovem aprendiz, que é uma obrigação legal para médias e grandes empresas, que são tributadas no lucro real, ou seja, todas as médias e grandes empresas de Santa Cruz ou qualquer lugar da federação são obrigadas a contratar, Mike. Tem empresário que talvez está me ouvindo que nem saiba disso, mas em algum momento vai ser sinalizado pelo Ministério do Trabalho, 5% do quadro de colaboradores precisa ser jovem aprendiz. É uma lei federal, né? Então, tem empresários amigos meus, como eu já disse, teve um exemplo recente que ele me disse: Matheus, a gente contrata, a gente deixa o jovem em casa. A gente não está conseguindo administrar, a gente contrata, o jovem vem aqui, eu tenho que ensinar ele a mexer no Excel. Então eu não tenho tempo para isso. Então a gente contrata, e isso me dói muito, mano. Porque eu venho de 10 anos de Filimões de RH. Para todos que estão ouvindo agora. Dói porque a gente vê que ao mesmo tempo que ele, está compliance, está cumprindo a cota, ele está perdendo uma oportunidade não só de desenvolver o jovem, não é sobre isso. Ele, enquanto negócio,
fomentar e desenvolver novos talentos. Então, esse último módulo do primeiro ano, ele capacita o jovem e traz a segurança para que ele já dê esse primeiro passo. Avançando para o segundo ano, a gente começa a trazer reforço. A gente traz reforço para a escola. A gente começa a trazer mentores, especialistas, experts no mercado em cada área de atuação. Afinal de contas, sim, sabemos as nossas fortalezas, temos muitas coisas que podemos ensinar, mas temos aqui na região muitos profissionais extremamente capacitados que podem ajudar os nossos alunos a mudar de nível também. E aqui eu trago o primeiro módulo do segundo ano, que é comunicação e oratória, com a nossa querida Francine Rabuski. Francine, nossa parceira da Prosperium, desde o início do nosso projeto. Né, quando eu apresentei para ela essa ideia, ela no primeiro momento ela disse, conta comigo, e está comigo até hoje. Então ela é a nossa grande inspiração no assunto comunicação oratória e trabalha com os jovens ferramentas, técnicas para que eles possam se comunicar de forma mais clara, mais segura, mais confiante. Então, comunicação oratória com Francine Rabuski. Depois, inteligência emocional, com uma das referências também na região, que inclusive há poucos dias esteve contigo, Michael, Marcelo Soares. Marcelo Soares tudo filhos da terra, pessoas tudo daqui. Filhos da terra, pessoas daqui que há mais de 25 anos trabalha o desenvolver emocional das pessoas. Resiliência, essa questão de lidar com conflitos. Então, a gente sabe que o jovem hoje está muito exposto à tecnologia, a velocidade da informação está diferente. Então, a gente também tem um momento onde a gente consegue respirar e trazer um pouco de ferramenta comportamental e emocional para o jovem. E o terceiro, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial. Então, temos uma parceria com uma startup aqui da região, que é a Digitalis, que trabalha muito com marketing digital, mas mais do que isso, eles têm outras soluções que integram o modelo de negócios deles, onde eles trazem que inteligência artificial, esse mundo é muito além do ChatGPT. É muito além da OpenAI, tem muita coisa que pode ser explorada, muita ferramenta que o jovem já pode começar, inclusive, a ganhar dinheiro, né? Através de soluções como construir um site, uma plataforma de IA, onde em 30 minutos, com os prompts certos, com o direcionamento correto, ele consegue criar um site. E por que não oferecer isso dentro da comunidade dele, né, ou dentro do círculo dele, que a gente sabe que hoje um site, um canal digital é o beabá básico, né? A gente precisa estar posicionado, é uma das vias, é um dos canais de comunicação. Tu imaginava que a Prosperium fosse chegar a esse patamar? Eu sempre tive esse sonho, Michael, na verdade, desde que eu saí da Philip Morris em 2018, que foi uma das grandes rupturas que eu tive na minha vida. Foi uma decisão... Foi uma decisão construída, foi quase um ano decidindo pedir o desligamento. Além disso, tu tem a pegada da gastronomia também. Até pouco tempo tu tinha pizzaria ali em Santa Cruz, né? Pertinho da rádio. Tínhamos a pizzaria lá, temos ainda aqui em Veracruz. Aqui em Veracruz hoje é um grupo de negócios, a gente tem 3 marcas, a gente tem tanto a Bar Pizzaria, como o José OX, como o Bar, que é uma extensão da Bar Pizzaria. A gente colocou um Rzinho no final, então ficou o Bar da Bar. É um espaço presencial, onde as pessoas já sintam-se convidadas a prestigiar. É bom, o cara, né? Já tá fazendo merchandising. Assim, já vai fazendo para degustar uma pizza, tomar um choppzinho. Então agora... as pessoas vinham nos pedindo há bastante tempo. A gente tem 5 anos de mercado já aqui em Veracruz, né, Mike? E o presencial ele vem como resposta para o pedido de muitos amigos e clientes que diziam: queremos ter a oportunidade de ir a algum lugar para degustar, para comer a bar, para se divertir também, não só em casa. E conseguimos naquele mesmo espaço, através de uma engenharia lá de layout, formatar hoje um espaço que acomoda aí 80, 90 pessoas entre o ambiente interno e o ambiente externo. Passos firmes, largos, a gente já se encaminha para a reta final do programa, mas falando sobre a Prosperium ainda. Considerações finais e que você traga também a quem nos acompanha pelo rádio, pelas plataformas digitais, como se aproximar de vocês, como obter informações. Tem alguma conta no Instagram, tem algum endereço físico, tem algum número de WhatsApp. Deduz que muitas pessoas estão nesse momento no seu carro, né? Talvez estão com seus filhos agora, ou estão na sua casa tomando um chimarrão nesse momento, ouvindo pelo rádio, ou no aconchego do celular através do Arauto Play, ficaram interessadas e querem ter essa conexão contigo e teu time, Maurício.
Perfeito. Michael, primeiro, obrigado mais uma vez. E a Prosperium, ela felizmente está prosperando. Temos projetos de expansão através de 2026. Por que não? Quem sabe, vamos deixar uma sementinha plantada. Veracruz pode ser uma das cidades contempladas, né? Mas nós estamos muito felizes porque, de fato, a gente está provocando mudanças reais nas pessoas. Sejam em crianças, como eu disse, em jovens ou também em adultos. Temos alunos hoje de todas as principais multinacionais, Philip Morris, JTI, BAT, Corteva, Imply, Xalin, Gumercur. Temos uma possibilidade gigantesca de construir networking através desse modelo de negócios dentro da escola. E eu gostaria então de deixar o convite para os ouvintes, para aqueles que querem, estão buscando se desenvolver em inglês em outras áreas, mas também para quem tiver filhos, especialmente. A gente sabe que muitos adultos, em detrimento do seu próprio investimento, muitas vezes optam em investir nos filhos por uma questão orçamentária. Convido a nos conhecer através do Instagram da Prosperium Academy, que é a Academia Prosperium. Nós ficamos no Centro Comercial BBTK, do lado da Brigada Militar, do lado, naquele mesmo quarteirão onde tem um Bugabol, onde tinha a Engenharia do Corpo, ali no centro de Santa Cruz, na Senador Pinheiro Machado 1449. Uma das maiores e mais modernas infraestruturas da cidade, com toda a segurança. Temos inclusive um estúdio também lá onde produzimos conteúdos digitais. Então, além da experiência presencial, nós continuamos nos conectando com o aluno depois em casa, inclusive. E posso assegurar, com toda a tranquilidade do mundo, que tudo aquilo que eu idealizei no final de 2018, quando eu saí da Philip Morris, se eu fechasse os meus olhos naquele momento e imaginasse o que eu queria ter construído em 2025, seria algo como esse. Seria uma escola deste jeito, com essa entrega e com esse impacto para as pessoas. Mais um belo feed de negócios. Bolega, obrigado pela presença aqui, parabéns e cada vez mais sucesso. Obrigado. Show de bola. É o Grupo Arauto de Comunicação com feed de negócios, dando vez e voz ao empresariado local. Esse conteúdo estará também disponível na palma da sua mão, em portalarauto.com.br. Siga no Instagram, @ArautoNews, e no nosso canal no YouTube, Arauto Play, para você acompanhar a qualquer momento. Final de semana que vem tem mais um Feed de Negócios. Tchau!